A exposição de orquídeas no Brasil está prestes a acabar. Hoje eu venho falar em nome de todas as associações que gostam da natureza de um modo em geral, desde aqueles que cultivam seus bonsais em casa e que também têm as suas exposições. Eu falo também em nome daqueles que gostam de rosa do deserto, de samambaia, daqueles que cultivam e também querem exposições, por exemplo, de suculentas. Falo em nome de todos vocês, se assim vocês se sentirem representados pelo que eu vou falar aqui hoje. E o principal recado será para os senhores prefeitos, representantes das cidades nas quais essas associações representam os senhores, representam a cidade aonde os senhores são prefeitos. Então sim, esse é um recado para as prefeituras, porque nós estamos pedindo socorro, as associações estão pedindo socorro para os senhores. E eu vou explicar aos senhores o porquê que estamos correndo um grande risco de nós não termos exposições de orquídeas no nosso Brasil mais, ou somente ter aquelas que ainda conseguem se autossustentar. Não porque a cidade nos apoia, mas porque consegue se autossustentar. Vou explicar um pouquinho tudo disso, se você tiver paciência de ficar comigo até o final desse vídeo e se ele fizer algum sentido para você. Aconteceu neste último final de semana, dia 23, 24 e 25 de setembro de 2022, a 48ª Exposição Nacional de Orquídeas aqui de Sorocaba. Participaram conosco aqui carinhosamente 25 cidades, aproximadamente de 25 a 30 cidades que enviaram destas associações e seus associados e caminharam para Sorocaba, nossa exposição, as suas plantas, as plantas dos associados de cada uma dessas cidades, para estar expostas para que o público pudesse ver e conhecer. E o custo para que essa exposição então pudesse acontecer, ela pode variar bastante de algumas cidades, mas nunca será menos do que 5 mil reais, e fica aproximadamente 20, 30 mil reais. Isso porque ocorre da seguinte forma uma exposição. Vamos começar falando da exposição, preste atenção, senhores prefeitos, e também secretários aí do meio ambiente. Uma exposição de orquídeas para acontecer, você precisa de um espaço, certo? Um espaço público, de fácil acesso, que você tenha condições de dar estacionamento, que tenha na redondeza hotéis, que tenha na redondeza pontos de alimentação, para as pessoas que vão vir dessas cidades trazer essas plantas possam dormir nos hotéis, comer nos restaurantes locais, e expor as suas plantas. Depois nós temos o público, esse que também vai vir de diversas regiões da cidade, outros vindo de bem longe. Só para que vocês tenham uma ideia, exposições mais aguardadas no nosso Brasil hoje, uma delas, Rio Claro, que traz inclusive pessoas de fora do país. Não estou falando só de gente aqui do Brasil, não. Vem gente de fora do país para participar da exposição de Rio Claro, uma das exposições mais respeitadas e aguardadas do ano aqui no Brasil. Exposições maravilhosas que também são como a OSP faz lá na Liberdade, onde também consegue realizar uma exposição gigante com diversos tipos de orquidários, espaço que é teoricamente pequeno, mas são instituições, assim como a de Sorocaba, que consegue se autossustentar para que possa realizar essas suas ações orquidófilas, Então eu nem sei normalmente como funciona na OSP e tal, não estou falando representando nenhuma dessas associações, estou falando como orquidófilo, entusiasta e apaixonado por orquídeas como sou, vendo a dificuldade de cada uma dessas associações que não tem apoio das suas prefeituras, que estarão sendo representadas, as cidades que estarão sendo representadas por essas associações, mas que não têm apoio da cidade, do prefeito e nem de Secretaria do Meio Ambiente para isso. Então sabe como que acontece? Nós temos associados, beleza? Nós vamos, através de 3, 4, 5 pessoas que gostam de orquídeas, ou que gostam de bonsais, ou que gostam de rosa do deserto, seja lá o que for que essas pessoas gostem dentro dos seus nichos, elas estão ali dispostas a fazer aquela coisa crescer, a fazer com que essas informações, com que essa paixão chegue a mais pessoas. E esse grupo de pessoas, então, formam um estatuto, criam-se uma associação e ali quem se torna membro contribui de alguma forma, As associações que cobram R$10, outras que cobram 20, outras que cobram 25, cada um dentro daquilo que estabeleceu para a sua associação, dentro daquele estatuto seguido, É seguido, tem presidente, é uma coisa organizada, não é uma coisa feita de qualquer jeito, não. Tem presidente, tem diretoria, tem tesoureiro, tem pessoas envolvidas nesse processo para que tudo seja detalhadamente aplicado, explicado para as pessoas que são membros.
Mas entenda da seguinte forma, isso enquanto está acontecendo antes de envolver a cidade, beleza, é só uma paixão de algumas pessoas, de 50 membros, de 100 membros, associações que dificilmente hoje ultrapassam 100 membros, né? Nós temos dentro da Associação Orquidófila, o máximo que eu vi até hoje, né, pode ser, até ser que exista, eu conheço associações que têm no máximo aí 100, 120 membros. Então, o que ocorre? Vamos falar de 100 membros, você cobra R$15 desse associado. No final de um mês, você vai ter quanto? Você vai ter R$1.500. Beleza? É o que você vai ter em caixa. Ao longo de 12 meses, no ano, essa instituição, se todo mundo pagou certinho, porque também existe dentro desse nicho, qualquer dificuldade que exista, poxa, eu não vou conseguir continuar pagando, né? Minha associação ali e tal. Então é dali que sai. É dali que de repente você não tem mais a contribuição. Mas vamos falar que essa instituição, 100% das pessoas pagam direitinho, tudo certinho. Você vai ter no final de 12 meses, R$18.000 em caixa, tá? Aí você vai fazer então a exposição nacional, vamos colocar o nome de uma cidade fictícia aqui, tá? AXR. A cidade de AXR vai fazer uma exposição nacional de orquídeas para receber outras cidades. Então eu, como presidente da AXR, eu pego o telefone, eu ligo para a cidade de Sorocaba, eu ligo para a associação lá da ASP São Paulo, eu ligo para a associação X, assado, enfim, eu vou chamando esse pessoal da orquidofilia, essas associações, para participar, expondo as suas orquídeas para abrilhantar o AXR, a minha cidade do AXR, a estar fazendo esse evento. Para isso eu vou precisar de um espaço. E aí entram os senhores prefeitos e os senhores do meio ambiente. Normalmente essas associações estarão representando a cidade, senhores. Só que a AXR, que é uma cidade, ela não conta com o prefeito, ela não conta com ninguém da política ali para ajudar, para incentivar. Aí o que acaba acontecendo? Nós vamos ter que fazer essa exposição com os R$18.000. Achamos um espaço onde vai caber, de repente, algumas orquídeas, que vai ter um estacionamento próximo, que vai ter um sistema de alimentação, que vai ter, de repente, os hotéis onde essas pessoas vão poder ficar, onde pessoas de fora vão poder visitar. Só que daí só o espaço custa R$20.000. O cara fala assim, olha, eu cobro R$20.000 para vocês passarem esses 4 dias nesse espaço que vocês precisam. Aí, o que acontece com essa associação da AXR? Ela vai pegar no seu caixa e tem 18 mil, ela não consegue elaborar. Aí os associados saem atrás de algum patrocínio, de falar com algum empresário. Normalmente é no privado que a gente consegue encontrar apoio para a realização disso. Pessoas que nesse privado, empresas privadas, que falam assim, olha, eu tenho um galpão lá, não cobro nada por isso. E aí nós chamamos então os expositores e também aqueles que vão vender orquídeas, certo? Então nós chamamos o orquidário AXR também. Vamos tratar tudo como AXR só para vocês entenderem. Orquidário AXR vai vir participar. E eu falo pro orquidário AXR lá, olha, é o seguinte, para você vir para cá, eu vou cobrar R$2.500 desse espaço. Eu consigo colocar 4 orquidários aqui. E eu cobro R$2.500 para vocês virem vender. Então, esse AXR, esse orquidário vem, e isso é para mim trair o público, porque o pessoal vai ver as orquídeas, olha que coisa legal. Eles vão ver as orquídeas e terá ali, dentro daquele espaço também, um vendedor fazendo venda. Ele vai poder ver e comprar. Com isso, senhores prefeitos, nós entregamos emprego, nós empregamos pessoas, nós fazemos o turismo da cidade funcionar, beleza? Nós educamos pessoas com a cultura do que é realmente preservação da natureza, paixão por um determinado hobby que seja encarado dessa forma, como muitos eu vejo falar, porque é hobby. Para muitos é hobby, por outros é paixão, e eu entendo isso como educação ambiental também, cultura, né? Porque hoje nós vemos grandes ONGs falando sobre as matas das Amazonas. Olha, nós temos a Amazonas pegando fogo, nós temos o Pantanal pegando fogo, nós precisamos preservar a natureza, precisamos, né? E essas ONGs às vezes se formam nas redes sociais de forma volumosa, né? Como defensores da Amazonas e tal, mas não tem ninguém lá na Amazonas jogando balde em lugar nenhum. Não tem ninguém lá na Amazonas colocando a mão no peito de quem vai entrar desmatar, ou para colocar um fogo criminoso no meio daquela mata. Então nós temos que educar primeiro. Essas pessoas que hoje gritam nas redes sociais, nada estão fazendo lá, propriamente lá,
as pessoas que estão fazendo é aquelas que lá estão. Nós temos que apoiar aquelas pessoas que lá estão, batalhando contra a guerra, do fogo na Amazonas, ou desmatamento, ou o que quer que seja, retirada de coleta indevida. Então nós temos que apoiar essas pessoas que lá estão. E para fazer isso, a gente precisa educar essas pessoas. Então eu entendo que quando nós temos uma associação na cidade, senhores prefeitos, por favor, olhem com muita atenção e carinho para o que eu estou pedindo aqui. Que os senhores entendam que nós estamos sim contribuindo com a educação dessas pessoas também. Porque dentro dessas associações nós vamos receber pessoas que serão educadas a cultivar e consequentemente elas vão preservar, vão entender o processo que é, coisas que elas não imaginavam que na natureza acontecia, nós vamos estar ali detalhando a ela. E dessa forma, senhores, é que nós vamos realmente conscientizar as pessoas do que é a natureza, do carinho que temos que ter, porque boa parte dessas pessoas que gritam, Amazonas, Amazonas, não regam a florzinha, a samambaia da mãe em casa. É o jovem que quer mostrar para o outro jovem que ele defende algo grandioso, mas na prática isso não é verdade. Então nós fazemos um trabalho muito além de apresentar a nossa paixão para as pessoas, nós a educamos. Nós damos a essas pessoas a educação realmente verdadeira, desde como ela cultivar um bonsai, uma orquídea, uma samambaia, e assim ela vai se conscientizando do que realmente acontece na natureza. E aí ela se conscientiza da preservação. Então nós temos um trabalho, esse falar disso é muito abrangente. Esse vídeo, mesmo comprido como ele vai ficar, ele não falaria 1% do que realmente representa estas associações, né, que transformam vida de pessoas, né, daquelas que estão envolvidas com nós durante o ano dentro da nossa associação, e nem do impacto que isso causa na cidade da gente quando esse evento vai acontecer, no qual nós seremos os representantes locais daquela cidade, que vamos receber outras 30 cidades dentro da nossa. Então eu queria chamar a atenção dos senhores, pedir o socorro dos senhores, para que os senhores dessem atenção às associações orquidófilas, às associações dos bonsaístas, daqueles que cultivam, seja a paixão que for, que eles busquem os senhores e que os senhores nos incentivem, nos cedam espaço. Nós não estamos pedindo dinheiro, se puderem fazer, façam. Se vocês puderem contribuir financeiramente com essas instituições, essas associações, o façam, porque tudo estará ali, ó, bonitinho, apresentado para os senhores. Os gastos, todos eles serão convertidos à educação disso e à preservação e também a espalhar essa paixão para as pessoas. Mas a nossa briga é para que as cidades, no mínimo, apoiem. Aqui em Sorocaba, hoje, né, nós temos o apoio da prefeitura, que cede, por exemplo, um espaço no Jardim Botânico para a gente fazer as nossas reuniões. É um apoio muito legal, muito bacana, mas para vocês terem uma ideia, esse ano nós não tivemos, como em alguns anos anteriores também, nós não tivemos apoio dos prefeitos. Prefeitos que até chegaram a visitar a nossa exposição, que lá estiveram conosco. Então, eu gostaria que os senhores entendessem que nós estamos também representando as cidades. Quando nós estamos falando de exposição, é diretamente falando de cidade. Campinas fará uma exposição de orquídeas. O que nós faríamos lá então, senhores prefeitos? Nós chegaríamos nessa associação e dizemos assim, olha, vocês precisam de espaço? Precisam de uma ambulância lá? Precisa que eu coloque lá um sistema de segurança, né, um carro da polícia para ficar ali durante o evento? É isso que nós estamos precisando, esse é o apoio que nós queríamos. Nós queríamos que os senhores falassem com as TVs locais, para que essas televisões não fossem lá dentro de uma exposição quando não tiverem matéria para realizar. Normalmente, quando elas vão nas nossas exposições, é porque eles não tinham matéria. Daí, está acontecendo uma exposição em algum lugar, vá lá e faça uma matéria. Aí a TV vai lá. Esse ano, por exemplo, nós não tivemos nenhuma televisão vindo falar da nossa exposição aqui em Sorocaba. Aliás, foi falado, bem curtamente, nesse final de semana, na Duque de Caxias, 494, exposição de orquídeas, nacional de orquídeas, você não pode perder. E puf, foi acho que 15 segundos num jornal local da nossa cidade. Agora, para a gente ter isso divulgado dentro da nossa cidade, se nós, da associação, quiser, é outra coisa que nós temos que pagar. Temos que ir lá negociar com a televisão, para a televisão falar de algo cultural que vai acontecer na cidade.
E essas televisões também são outras, né, que depois se dizem, não, porque nós estamos apoiando a cultura, a nossa TV X e assada apoia isso, apoiam nada, apoiam é o dinheiro que se põe lá dentro. Se pagar, estamos lá divulgando, senão não. Mais de 30%, 40% das pessoas da nossa cidade não estiveram na nossa exposição porque não foi divulgado isso na televisão local, senhores prefeitos. Sabe como as pessoas ficaram sabendo desse evento? Através dessa rede aqui, ó, dessa plataforma no YouTube, onde eu e Vanessa Merli do canal Orquidicas fizemos as chamadas para que as pessoas soubessem que Sorocaba sediaria uma exposição nacional de orquídeas aqui em Sorocaba. Eu chamaria isso de vergonhoso. Nós queremos representar Sorocaba, como outras cidades, né? Campinas, a associação lá de Campinas quer representar Campinas, a associação de Santo André quer representar Santo André, Guaxupé quer representar Guaxupé, a OSP quer representar São Paulo. A gente tem condições de entregar um evento muito melhor, muito mais seguro, né, com muito mais informação se nós tivéssemos apoio dos senhores. Antes da pandemia, muitas associações, por falta desse incentivo, simplesmente, senhores prefeitos, encerraram as suas atividades. Pode ser que a sua cidade seja uma delas. E tantas outras que não encerraram antes da pandemia acabaram sendo encerradas depois dela, porque se já estava ruim antes, você imagina depois como foi, né? Eu tenho orgulho de ver a Associação de Sorocaba realizar uma exposição aqui com a grandiosidade que conseguiu realizar depois de 2 anos parada, com suas próprias forças e com a ajuda do SESI, que ao longo de alguns anos já vem cedendo seu espaço para que nós possamos realizar a nossa exposição nacional aqui em Sorocaba. Né? Já não é de hoje que o SESI vem cedendo seu espaço. O SESI Sorocaba, ali da Rua Duque de Caxias, vem cedendo espaço para que a orquidofilia possa elaborar esse evento que acontece aqui na nossa cidade. Então, eu diria assim, nós temos que depender desses setores privados, desses setores onde nós dependemos de pessoas, mas os secretários de meio ambiente que pedem o nosso voto, que pedem a nossa contribuição para que eles vão fazer esse, que vão fazer aquele, nós estamos fazendo, apoiem quem está fazendo, apoiem lá no Amazonas, né? Vocês aí próximo de Amazonas, apoiem quem está fazendo lá. Eu posso falar da minha ideia aqui, do quanto eu amo o Amazonas e do quanto eu não quero que o Amazonas se acabe. Mas eu estou a quilômetros de distância e gritar somente não resolve nada. Dizer que amo o Amazonas não resolve nada. Apontar o dedo na cara de quem faz ou quem não faz não resolve nada. Quem resolve são as pessoas que lá estão, as instituições que lá estão, que estão fazendo, que estão incumbidas de fazer e que também precisam de apoios locais para que possam realmente realizar. Né? Para que não haja, por exemplo, um tapetão onde a pessoa fala assim, não, aqui não podemos desmatar, mas aí vem lá um grandão e fala assim, não, pode desmatar. É isso que acontece na Amazonas, no Pantanal, em tudo que é lugar do mundo aí. Interesse, sempre tem interesse e sempre tem um político com interesse próprio ali. Senhores prefeitos, ajudem as nossas cidades, as nossas associações, nos incentive a levar conhecimento para essas pessoas. Hoje são 35 mil espécies de orquídeas já catalogadas. Né? Ao redor do mundo nós temos ainda mais de 100 mil híbridos reproduzidos, todos em laboratórios. Nós temos mostrado para essas pessoas, essas exposições trazem centenas de gêneros, milhares de espécies de orquídeas para essas pessoas visitarem, conhecerem, apurarem o seu conhecimento, o seu carinho. E muitos saem de lá, que foi ali para um evento familiar, saem de lá com uma orquídea na mão e se tornam parte de uma associação da cidade que ela mora. Só para que os senhores tenham uma ideia, principalmente os senhores aqui de Sorocaba, né? Aqui nós tivemos gente que veio, um amigo Luiz, que veio lá de Volta Redonda, gente de São Carlos, gente de Boituva, gente de Santo André, gente de Bauru, gente que veio de longe, de muito longe, e que nesses dias do evento estiveram aqui, né, contribuindo inclusive com a cidade, né, como disse, nesse ponto turístico. Tivemos hotéis alugados, hotéis que não estariam alugados se não tivesse o evento. Né? Nós tivemos ali uma praça de alimentação ao redor do nosso evento, movimentado, com pessoas almoçando, comendo, jantando, porque nós trouxemos essas pessoas para cá. E hoje a associação fica responsável por essas cidades, alguns que ficam, né, que vêm de longe da cidade, acho que é aproximadamente 100 quilômetros uma cidade quando vem para a nossa, é bancada pela associação.
associação que paga hotel, né? Isso já não está sendo feito mais, ninguém está conseguindo fazer isso mais. Mas eu sei que nós pagamos, aí acho que a alimentação toda desse pessoal que veio de fora. Isso tudo é custo. Só que 18 mil reais que a gente arrecada num ano, a gente não consegue investir em 30 mil reais se a gente tivesse que pagar tudo que tem que ser pago. Né? Então, dentro dessas exposições, nós empregamos, né? Nós vamos trazer aquele orquidário que vai fazer venda ali local, ele vai fazer aquela venda. Essa venda que ele vai fazer ali, o espaço que nós vamos cobrar, vai ser para fazer com que esse dinheiro pague esse custo que nós estamos tendo, né, desse local que seja alugado, cedido, porque mesmo que ele seja cedido, a gente gasta com os enfeites, a gente recebe patrocínio, né? Tivemos aqui madeireira cedendo para nós o patrocínio, gente que cedeu para a gente alimentação aqui, né, como patrocinador privado. Poxa vida, é vergonhoso para uma cidade do tamanho de Sorocaba não ter, por exemplo, hoje o apoio dos prefeitos, do prefeito de Sorocaba, da Secretaria do Meio Ambiente, assim como é vergonhoso para outras cidades que vão representar vocês, vocês estão sendo representados junto conosco. É a nossa cidade. E a gente, não, de repente, parar, não tem mais condições de fazer, porque vai diminuindo os membros, seja por conta do que aconteceu com a pandemia, seja porque nós não conseguimos fazer as divulgações, seja por qualquer coisa que seja, a gente não consegue ter o dinheiro, a gente simplesmente não faz mais esses eventos. Isso é um evento cultural educador. Existem, senhores prefeitos, diversas coisas que eu considero ser muito mais importante do que apoiar orquidófilos a divulgar suas orquídeas. Como a educação, como, por exemplo, a saúde. Só que isso aqui eu não estou nem colocando aqui, porque isso, na minha opinião, é obrigação de vocês fazerem com o dinheiro que vocês arrecadam, seja do governo, do presidente, para baixo, dessa pirâmide que vem lá de cima para baixo. Então, eu não estou classificando com um grau de importância, eu só estou pedindo para que os senhores apoiem essas associações. Ninguém está pedindo para que os senhores venham bancar as associações, não. Deixa que isso a gente faz. Se os senhores não quiserem contribuir com absolutamente nada financeiramente com as associações, deixa que a gente dá um jeito de fazer isso. Né? Mas só que o espaço, a segurança, colocar uma polícia lá no final de semana dentro desse espaço que os senhores podem reservar para que a gente não tenha custo, para que tenha estacionamento fácil acesso para as pessoas chegarem, divulgação das TVs locais, pedir para que as TVs locais vá a esse evento, faça a cobertura, mesmo que seja uma televisão ali passar 2 horinhas filmando alguma coisa, para divulgar a nossa cidade e mostrar que nós fizemos aquele evento, representando a nossa cidade e sendo receptivo a mais de 30 cidades da nossa região. E isso, por isso que eu falo que não tem como não envolver os senhores prefeitos, os senhores do Secretaria do Meio Ambiente, porque nós estamos representando as cidades dos senhores, só que entre nós, entre apaixonados por plantas. Então isso não é só na orquidofilia, não, é como disse, é no bonsai, gente. É na rosa do deserto, é no cultivo de suculenta, né? E tantos outros cultivos que a gente podia falar aí. E ao vocês associados, aproveitem, né? Nós estamos aí há uma semana de escolher esses candidatos, estamos próximo da eleição aí. Essas proximidades da eleição favorecem a gente um pouco, mesmo que seja por interesse dos políticos, né? Para ter o seu voto, é um momento excelente para você bater agora na prefeitura lá, ver o deputado, ver o senador, seja lá quem for que você vai votar agora aí, é a hora de você bater lá na porta lá e pedir uma ajuda, porque agora talvez eles olhem para vocês. Depois de domingo, esquece, tá? E se vocês que estão ouvindo isso com mais sensibilidade, prefeitos, inclusive aqui o nosso prefeito aqui de Sorocaba, né, estiver vendo esse vídeo aqui, se sensibilizar, nos convoca a bater um papo, a trocar uma ideia. Se os senhores não tinham ainda consciência dessas associações estabelecidas na cidade dos senhores, nos conduza a estar junto com os senhores para que a gente possa fazer com que mais instituições possam nascer e prosperar, além de tudo, e que essas que ainda existem, que já são poucas, possam se perpetuar, porque nós não sabemos quanto tempo mais as associações orquidófilas conseguirão se manter com as suas próprias pernas.
Tá? Então é por isso que eu falo aqui, não representando nem Sorocaba, nem nenhuma das cidades nas quais eu falei aqui. Mas eu não quero ver as exposições acabar, e acredito que quem ama a orquidofilia, quem ama estar nas exposições, não querem ver as exposições não acontecerem mais nas suas cidades. Eu não consigo imaginar não ter lá no ano que vem uma exposição aqui em Sorocaba, eu não consigo imaginar essa possibilidade. Você que gosta de orquídea, que gosta de suculenta, que gosta de bonsai, consegue imaginar algo assim? Talvez vocês, muito mais do que imaginar, estejam vivendo essa situação. Então me ajudem a divulgar isso de uma forma que a gente possa fazer de forma construtiva, porque isso é uma crítica construtiva. Eu não estou aqui defamando nenhuma das prefeituras e nenhuma das cidades, não, nem associação, nada disso. É um pedido de socorro para que a gente possa ter o privilégio de ter o final de semana que nós tivemos aqui em Sorocaba, na nossa exposição, realizada por nós, apoiada pelo SESI e por alguns empresários locais privados. Diria a vocês que tivemos o grande privilégio de receber essas pessoas, nas quais eu acredito que cada uma delas que estiveram aqui conosco tenham gostado bastante, tenham saído daqui realizadas com as suas plantas, com conhecimentos, com os cursos que gratuitamente nós fornecemos para que elas pudessem aprender a cultivar plantas dentro da sua casa, as orquídeas, né? Foram cursos de manhã, curso à tarde, no qual um deles eu tive o prazer, ao lado da amiga Vanessa e também do Anderson Cassano, de palestrar, né? Bem superficial, um cursinho básico para que a pessoa tenha condições de comprar uma orquídea e já chegar em casa cultivando. Hoje nós temos pessoas que acreditam que orquídeas são parasitas ainda. E nós estamos aqui para fazer com que, não só dizer a elas, não, ela não é um parasita, mas também como pode ter em casa florações como essas que eu apresento aqui no canal o ano todo. Imagine que um caminhão de uma cidade vem com aproximadamente, sei lá, 40 plantas, 50, 100 plantas dentro de um caminhão. E nesse caminhão vem 2 pessoas da cidade X, certo? Vai vir outra cidade X com 2 pessoas e seu caminhãozinho lá. Outros trazem de carro, porque associações nem caminhão tem. Então tá aí, ó, vocês podem, de repente, senhor prefeito, ajudar com um caminhãozinho para a associação. Eu não sei o que pode ser feito, os senhores sabem, né? Os senhores sabem o que poderia ser feito. E qualquer coisa vai ser muito bem-vinda. Olha, e para encerrar, eu queria muito que, se você, que é prefeito de alguma cidade, estiver assistindo esse vídeo, saiba que esses eventos, além de representar a cidade dos senhores, nós é que realizamos todo ele, né? É um trabalho feito por voluntários apaixonados por esses nichos nos quais eu citei aqui. Uma exposição é montada, né? As pessoas não chegam lá e vê milhares, né, centenas de plantas arrumadas dentro de um espaço e foi tudo pronto ali, não é num piscar dos olhos. São os voluntários, no qual eu tenho muito orgulho de Sorocaba e seus associados, que lá estiveram nesse final de semana, e é lindo de ver. Convidaria cada um dos senhores aí a estar presente num evento desse para os senhores ver como que a gente realiza esse tipo de processo, descarregando madeiras pesadas, ferragens, montando tudo isso, pessoas que vão de idades, desde crianças que estão envolvidas com a gente ali, a pessoas de mais de 90 anos de idade, tá? Que estão ali carregando madeira para aquele evento acontecer, pelo prazer de fazer aquilo acontecer, por embelezar e querer que a nossa cidade seja bem representada, que a pessoa venha fazer uma fotografia ali, né, e ela faça, puxa vida, como estava bonito isso. Então há uma preocupação dessas pessoas, dessas associações, que é muito além do que os senhores podem imaginar, né? Desde o processo do ano todo, fazendo essas reuniões onde a gente vai crescendo essas pessoas e os seus conhecimentos, até o dia do evento, no qual a gente prepara isso de uma forma que a cidade possa ser bem representada. Então é por isso que eu convido os senhores a nos ajudar a fazer a cidade dos senhores ser tão bem representada como a gente representa a nossa associação. Esse ano, por exemplo, foram mais de 30 pessoas ali, podia ter mais do que isso, tá? Envolvidas, descarregando, deixando tudo bonito, arrumando os panos, né, por cima das madeiras para colocar, deixar tudo pronto para receber as plantas. Depois é a colocação de cada planta, as cidades que chegam, que descarregam as suas plantas, e nós que vamos ali ajudando, né? Essas cidades vão descendo, a gente vai ajudando a colocar na bancada, deixando tudo harmonioso, né? Depois a gente recebe ainda julgadores, juízes que vêm para avaliar
critérios de cada planta, montamos um pódio, ou seja, essa estrutura interna que nem sequer os senhores, né, sabem, é que eu estou passando aqui hoje, ela existe, ela é trabalhosa, né? Apesar da gente fazer isso com muito amor e carinho, não significa que não necessite de pessoas, mas nós já a temos. O que nós estamos pedindo é o apoio dos senhores, para que no resumo geral, né, nós não tenhamos que ficar com vídeos no YouTube representando orquídeas. É um cara como eu, que tem um canal aqui, que tenha que ficar mostrando orquídeas, sem que as pessoas tenham o privilégio de ver isso pessoalmente. Né? Sem falar dos cursos, né, nesses dias que nós vamos realizar os eventos, coisas muito maiores que nós podíamos fazer caso tivesse realmente um apoio da prefeitura, das prefeituras ao redor do Brasil, para que a gente crescesse, fazesse crescer o interesse das pessoas em cada nicho de cultivo, assim como a conscientização que, como eu disse, para mim ela é cultural, ela é ambiental e ela sim, ela tem os critérios de educacional também, quando se fala de preservação da natureza, porque a gente trata de tudo isso dentro da nossa associação. Esse discurso, ele é só do Fábio Buquili, do canal Orquídeas em Ação. Eu não falo em nome de nenhuma delas. Eu falo apenas com sentimento triste de ver cidades sendo representadas enquanto o prefeito nem sabe o que está acontecendo, o evento na cidade dele. É um absurdo isso, gente. A gente estampar a nossa cidade com tanto carinho, chamando as pessoas para vir para cá, e sequer o prefeito acho que nem sabe que nós existimos aqui. Então, senhores prefeitos, não deixem que exposição de orquídeas se torne vídeos em plataformas do YouTube, que a divulgação, né, desses eventos se tornem apaixonados nas redes sociais, que vão ficar fazendo compartilhamentos, né? Então foi dessa forma que a gente realizou, que a gente divulgou, foi divulgação da nossa associação espalhando panfletos pela cidade, foi vídeos que eu fiz aqui na minha plataforma dentro desse canal, foram também as redes sociais de amigos apaixonados por essas plantas que também divulgaram o nosso evento. Poxa vida, tanta gente são movidas a realizar isso e nós não temos isso dos representantes da nossa cidade. Não tem como se conformar com isso. E é por isso que eu faço esse apelo aos senhores de forma respeitosa. A você que tem um canal aqui no YouTube, também queria falar para você, né? Também queria falar com você que esse primeiro vídeo que está aqui lançado, se você achar que isso faz sentido, o que eu falei aqui, principalmente a vocês que conhecem a orquidofilia, né? Que vocês também façam, olha, vamos apoiar essa ideia, né? O Fábio falou lá, vocês podem usar meu nome, né? O canal Orquídeas em Ação falou sobre isso e tal. Estou vindo aqui para reforçar isso, se fizer sentido para você, né? Então peço ajuda também de vocês que têm aqui, que são criadores de conteúdo aqui da plataforma, desse nosso nicho de orquídeas, você do bonsai, você da rosa do deserto. Vamos ver se a gente consegue fazer com que realmente a gente venha até chegar em prefeitos que de repente não conhecia realmente o trabalho que a gente estamos envolvido, né? Então que a gente possa envolver os políticos para o benefício do próprio povo, quando se trata desse ensinamento cultural que fala da preservação da natureza, que fala da mudança de vida, do bem-estar das pessoas que cultivam essas plantas nas suas casas e, como consequência, a conscientização da preservação da natureza como um todo. Espero que esse vídeo faça algum sentido para todos aqueles que assistiram. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!